Olá, meu nome é Rônima dos Santos e eu vou falar sobre o meu projeto que aborda a ocupação irregular de espaços públicos em Brasília, mais especificamente no bairro do Noroeste, por um grupo de catadores de resíduos sólidos não cooperados em situação de rua. Esses catadores, majoritariamente migrantes nordestinos oriundos do Ceará e da Bahia, buscavam melhores condições de vida quando vieram para cá e encontraram nesse terreno nos arredores do bairro do Noroeste, uma fonte de sustento por meio da coleta de materiais recicláveis. Assim, desde o início dos anos 2000, eles ocuparam esse terreno pertencente à Terra Cap, que é uma empresa pública do Distrito Federal, cujo objetivo é gerir o patrimônio imobiliário da região. A ocupação, então, foi marcada por tensões com moradores e autoridades locais, muito em função da pressão imobiliária de construtoras do bairro do Noroeste, e de questões legais relacionadas ao uso do solo e ao acúmulo inadequado de resíduos, que infringe leis ambientais. É importante ressaltar que essa pressão imobiliária do bairro do Noroeste foi um dos fatores cruciais, já que o bairro do Noroeste, ele é de alto poder aquisitivo, então as pessoas que moram lá são de uma classe social mais elevada e exerceram muita pressão no GDF, no governo do Distrito Federal, para que ele começasse as remoções eventuais, desses catadores do terreno. No tocante ao escopo teórico, a pesquisa se ancorou em uma perspectiva Foucaultiana de legalismos e nos estudos de Dardot e Laval sobre o comum, para investigar como esses catadores resistem às regulamentações estatais, criando de forma bem original uma rede de apoio mútuo e de autogestão, o que chamamos de comum, que traduzido na fórmula de Ledevederk e Davy, pode ser um recurso mais uma comunidade mais um conjunto de regras. No caso dos catadores, os resíduos são os recursos, o conjunto de regras são as próprias regras de coexistência e dinâmicas com outros atores do ilegalismo e com eles mesmos, e a comunidade é a própria comunidade dos catadores do Noroeste. Assim, observamos que, ao reivindicar o direito constitucional à moradia e ao trabalho, esses catadores desafiam as políticas urbanas e de gestão pública, criando um movimento de resistência e de sobrevivência na cidade. É, Essa reivindicação ao direito constitucional da moradia e do trabalho é uma díade central na história desses catadores, o que eles sempre comentaram nas entrevistas que desenvolvemos. E, por falar em entrevista, vamos à metodologia e aos principais achados. Para alcançar os resultados obtidos, a gente usou uma metodologia qualitativa, composta por revisões bibliográficas, etnografia urbana e entrevistas narrativas semi-estruturadas. Primeiramente, consolidamos uma base teórica em discussões do grupo Projeto Catadores, abordando ilegalismo comum e economia informal. Em seguida, realizamos observações de campo e entrevistas com os catadores, documentando suas trajetórias de vida e estratégias de sobrevivência na informalidade. Por fim, a pesquisa documental complementou o trabalho de campo a partir de dados de órgãos como as Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal, e também o DF Legal. É, Foram relevantes para a regulamentação de ocupações urbanas, que são órgãos relevantes para a regulamentação de ocupações urbanas. Por fim, falando sobre as conclusões e perspectivas futuras, os resultados da pesquisa apontaram para a complexidade das relações entre os catadores avulsos e as autoridades, caracterizados por ciclos de remoção e retorno ao território. Ou seja, houveram pelo menos duas remoções desde o início da nossa pesquisa, que foi no final de 2023, até agora, sendo que houve outras remoções anteriores a esse período. Esses conflitos, agravados pela especulação imobiliária já mencionada, levaram a um acordo no final de 2023, concedendo um terreno no setor de abastecimento e armazenamento norte, no SAAN, e formalizando uma associação de catadores, o que foi um requisito legal para que houvesse a cessão do terreno por parte do governo. No entanto, o terreno cedido ainda apresenta uma infraestrutura precária, com a utilização de containers que eram destinados ao acúmulo de resíduos, mas que acabaram sendo utilizados para moradia, e também caracterizado pela falta de serviços básicos, como água e luz. Portanto, essa formalização, apesar de representar um avanço, também gerou receios
entre os catadores, no tocante à perda de autonomia e aos desafios da burocratização. Em conclusão, a constituição da Associação dos Catadores e Catadoras do Cerrado representa uma transição importante para esses trabalhadores, viabilizando o acesso a direitos e políticas públicas. No entanto, ainda percebe-se que há desafios significativos para garantir condições dignas no novo espaço. Dessa forma, a nossa pesquisa acompanhou a jornada de resistência e formalização desses catadores e contribuiu para o fortalecimento de sua organização, trazendo à tona a necessidade de políticas públicas eficazes para esses trabalhadores informais. É isso. Muito obrigado.